de trabalho. E hoje o tema desse nosso encontro é justamente como utilizar a nossa linguagem corporal para criar estados de liderança, para transmitir uma imagem de assertividade, de segurança, de liderança, quando nós chegamos a um ambiente, quando nós damos uma palestra ou mesmo quando nós gravamos um vídeo para a internet. O assunto de hoje está muito relacionado a tudo que vocês já viram até aqui. Lembram que no nosso primeiro encontro nós entendemos um pouco como surge a nossa personalidade, a nossa identidade comunicativa, que isso faz com que algumas pessoas tenham uma postura mais passiva, outras mais agressiva, outras mais manipuladora, e o que nós buscamos é a assertividade. Então hoje nós vamos entender como utilizar a nossa linguagem corporal buscando essa assertividade na nossa comunicação. Na aula de ontem com a Fernanda Maranho, nós entendemos um pouco melhor como é que se forma essa primeira impressão, como que nós podemos criar uma imagem que tenha mais consistência, uma imagem que realmente transmita a nossa marca pessoal, para que haja uma consistência e uma coerência com a imagem que nós transmitimos em diferentes públicos. Isso não quer dizer que eu sempre preciso estar montada no salto. Não, ela mesma disse ontem que o importante é que a gente transmita esse nosso DNA, essa nossa personalidade comunicativa, nossa personalidade em relação ao nosso modo de se vestir, de uma forma coerente em diferentes espaços, em diferentes ambientes. Então, vamos lá, começando aqui a nossa conversa de hoje. Existem 3 pontos que eu considero essenciais para uma comunicação assertiva. E os 3 estão aqui na tela para vocês. O autoconhecimento, a flexibilidade e o autocontrole. Vamos entender melhor como é que cada um desses 3 elementos contribuem para que a gente busque esse estado de assertividade. Primeiro, o autoconhecimento, que faz parte desse processo que nós estamos fazendo aqui, faz parte daquele primeiro exercício que vocês fizeram, em que nós vamos buscar identificar quais são os nossos pontos fortes, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para me comunicar melhor, para que eu possa transmitir uma imagem, a minha marca pessoal alinhada aos meus objetivos profissionais, né? Então, o autoconhecimento, ele vem neste curso, nesse sentido, para a gente olhar para os pontos que nós precisamos desenvolver e para as habilidades que nós já temos e que nós precisamos manter ao longo desse processo. O segundo ponto é o autocontrole. O autocontrole é fundamental, porque depois que eu me percebo, que eu identifico em mim quais são os pontos que eu preciso melhorar, eu preciso de autocontrole, preciso de resistência para que eu possa manter aquelas características que são positivas, para que eu abandone aquelas características que não me servem mais. E aí tem 2 perguntas que eu acho que são fundamentais para a gente trabalhar o autocontrole. Primeiro, como eu reajo quando as coisas não saem do jeito que eu espero? Eu consigo controlar aquela emoção, aquele impulso de bater de frente, por exemplo, ou então de ser cínico, ou então de me acuar? Eu consigo manter o meu controle emocional, manter a minha confiança e expressar a minha opinião, a minha ideia? Segundo, eu consigo controlar então essas minhas emoções no meu dia a dia, quando eu vou falar em público diante de uma plateia, ou então quando eu vou participar de um curso online, de uma live em que eu vou ter que falar para pessoas que eu não conheço, pessoas que estão me vendo pela primeira vez? Como é que eu consigo gerenciar as minhas emoções, os meus estados emocionais? Porque, afinal de contas, como a gente já viu no nosso primeiro encontro, a nossa personalidade comunicativa está constantemente sendo afetada pelos nossos estados emocionais. Então, quanto mais eu conseguir manter controle das minhas emoções, melhor será a minha performance. E o terceiro, pessoal, é a flexibilidade. A flexibilidade é uma característica pouco pensada na comunicação, mas ela é essencial e nós vamos entender melhor sobre como utilizar a flexibilidade na nossa aula de sexta-feira, quando eu vou falar para vocês sobre algumas técnicas para que nós possamos nos tornar mais influentes no nosso dia a dia. A flexibilidade é aquela característica que nos permite adaptar o nosso discurso, adaptar o nosso comportamento de acordo com o contexto onde nós estamos, né? Ora eu preciso ser um pouco mais formal, ora eu posso ser mais descontraído, em alguns momentos eu preciso ser mais firme, em outros eu posso ser um pouco mais suave, mais sutil na minha fala.
perceber o outro e perceber o contexto é fundamental. E ter a flexibilidade nos ajuda a ser mais assertivos em cada um desses pontos. Como é que eu me saio quando eu sou convidado para falar de surpresa em público? Como é que eu me saio quando alguém me chama para dar um depoimento e eu não estou esperando? A flexibilidade também, então, tem a ver com o improviso, a capacidade que nós temos de organizar o nosso pensamento com rapidez para que nós possamos performar bem, inclusive naqueles momentos em que nós não estamos preparados, né? É claro que nesse segundo aspecto, em relação ao improviso, existe também técnicas, existe um preparo para que você possa fazer isso. Mas pessoas que têm mais flexibilidade tendem a agir melhor nessas situações, nessas circunstâncias. Bom, e nós já falamos, a Fernanda comentou, trouxe um pouco disso para a gente, que nós comunicamos o tempo inteiro, o tempo todo nós estamos transmitindo uma comunicação. E essa comunicação, ela acontece mesmo quando a gente está de boca fechada. As palavras são apenas um dos componentes da nossa comunicação. Existem outros, existe o tom de voz, existe a nossa linguagem corporal, que inclui os nossos gestos, nossas expressões faciais, as roupas que nós estamos usando. E de todos esses elementos, o que menos impacta as pessoas, o que menos fica de lembrança na cabeça de alguém depois que você se comunica e se relaciona com ela, são as palavras. As palavras são responsáveis por apenas 7% do impacto da comunicação. E o mais interessante é que é aqui, nas palavras, que muitas vezes nós perdemos a maior parte do nosso tempo, né? Escolhendo o que é que a gente vai falar num discurso, preparando o conteúdo de uma fala. E é claro que isso é fundamental, porque um discurso de alto impacto, um vídeo eficiente, um vídeo escalável, que a gente chama, que é aquele vídeo que muitas pessoas assistem, ele tem que trazer um conteúdo relevante. E aí fica a critério das palavras. Mas de nada adianta eu ter o melhor conteúdo, ter a melhor dica para poder passar para vocês, se eu não utilizar o meu tom de voz e a minha linguagem corporal ao meu favor. Se eu falar durante 1 hora aqui dessa aula num tom monótono, com pouca expressão facial e corporal, vocês irão dormir daqui menos de 5 minutos. É isso que eu quero dizer para vocês. O poder que a nossa comunicação ganha quando a gente utiliza um tom de voz a nosso favor, quando a gente utiliza a nossa linguagem corporal a nosso favor, é imenso. Então, observem como vocês utilizam esses recursos no dia a dia de vocês. Numa apresentação, num vídeo, mas também numa conversa interpessoal, numa negociação com um cliente, numa situação em que vocês precisam exercer um estado de liderança. E tudo isso aqui, a Fernanda já trouxe um pouquinho, que é um conceito do Mehrabian, mas também tem a ver com a teoria do cérebro trino. A primeira impressão, o impacto que a nossa linguagem corporal, que o nosso tom de voz causam no outro, acontece de forma tão forte, porque isso está relacionado a uma estrutura do nosso cérebro que é muito primitiva, que é o nosso cérebro reptiliano. O nosso cérebro reptiliano é a estrutura mais antiga do nosso cérebro. Ele está muito relacionado ao nosso instinto de lutar e fugir diante das situações. O nosso cérebro reptiliano é responsável por comandar reações fisiológicas do nosso organismo que a gente faz sem perceber, como, por exemplo, respirar. Então, é por isso que ele é tão forte, ele é tão visceral. E os 93% da nossa comunicação não verbal estão aí relacionados a esse cérebro reptiliano, que é capaz de processar um número muito maior de informações do que o nosso cérebro pensante, que é o neocórtex, que é a estrutura mais recente do nosso cérebro, que veio através da nossa evolução e que é responsável por fazer análises, por fazer raciocínio acerca de uma pessoa, daquilo que ela está dizendo e da imagem que ela está transmitindo. É por isso que a primeira impressão é tão forte. E é por isso que nós precisamos utilizar o nosso tom de voz, a nossa linguagem corporal, se nós quisermos, de fato, transmitir uma imagem de liderança que seja consistente e que atraia a atenção das pessoas para nós quando nós nos comunicamos com elas. Bom, e aí isso está muito relacionado com um estudo feito há alguns anos, é um estudo recente, feito por uma psicóloga norte-americana, que a gente já vai ver quem é, e que ela começou a observar que a nossa linguagem corporal é uma forma de comunicação, porque através da nossa linguagem corporal, nós interagimos com as pessoas.
Quando a gente chega num lugar e dá um sorriso para alguém, um aperto de mão, é uma forma de interação, é uma forma, então, de comunicação. E sabendo disso, sabendo que a nossa linguagem corporal, sabendo que a nossa fisionomia falam muito sobre a gente, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. O que será que o corpo de vocês estão dizendo para mim nesse momento? E aqui eu vou pausar um pouco essa transmissão, porque eu quero olhar as pessoas. O que é que o corpo de vocês está comunicando para mim? O que é que o meu corpo, o que é que as minhas expressões faciais estão comunicando para vocês nesse momento? Isso é uma coisa fundamental, porque nós normalmente só paramos para pensar sobre linguagem corporal, sobre utilizar um tom de voz adequado quando nós estamos falando. Mas nós também precisamos ficar atentos a esses recursos quando nós estamos ouvindo. Porque ouvindo, normalmente a gente se concentra naquilo que a pessoa está dizendo, ou então viaja e desarma. E aí a gente fica assim, ouvindo o outro falar. E por mais que você esteja interessado, a imagem que você passa é de total desinteresse. Ou então, quando alguém está falando, você vai prestando atenção, vai olhando mais de perto, vai fechando a cara. E no fundo, você só está concentrado. E a pessoa que está olhando para você está pensando assim, meu Deus, mas o que será que eu disse que essa pessoa não gostou, que essa pessoa reagiu dessa forma? Muitas vezes no nosso dia a dia, gente, nós não temos consciência sobre a nossa fisiologia, sobre a nossa postura e especialmente sobre as nossas expressões faciais. Então, uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês levassem da nossa aula de hoje é justamente essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês. O que é que o seu corpo está dizendo para mim? O que é que o seu corpo está comunicando quando você está ouvindo o seu cliente, quando você está ouvindo o seu subordinado, quando você não está falando e quando você está falando também, porque isso diz muito sobre a sua comunicação. A psicóloga que fez todo esse estudo e que começou a desenvolver uma teoria sobre a criação de estados de liderança a partir da linguagem corporal foi a Amy Cuddy. Ela é psicóloga social de Harvard e ela começou a identificar que existiam algumas determinadas posturas e expressões não verbais, expressões corporais, que eram muito associadas a expressões de dominância e expressões de poder. Percebendo isso, ela começou a estudar mais a fundo o impacto que esses gestos, que essas expressões faciais têm sobre as pessoas que estão à nossa volta. E sobre como nós nos sentimos quando nós nos apropriamos dessas expressões faciais, desses gestos na nossa vida. E ela fez um estudo muito interessante e percebeu que as expressões de dominância e poder estão muito relacionadas a ocupar espaço. Isso acontece tanto no reino animal, quando os animais querem ocupar um espaço, querem demonstrar que estão se sentindo donos daquele terreno, donos daquele espaço, eles abrem suas penas, fazem uma postura mais aberta e assim eles transmitem uma imagem de dominância e poder. E o mesmo acontece com os seres humanos. Nós fazemos isso de forma instintiva. Tanto que nos estudos dela, ela percebeu que aqueles deficientes visuais, pessoas que nasceram cegas, quando conquistavam algo, quando se superavam para comemorar essa conquista, as pessoas abriam os braços e comemoravam com os braços erguidos. Então, vocês vejam como essa reação é uma reação fisiológica e instintiva nossa, enquanto seres humanos. Então, isso tudo, o ocupar espaço, está relacionado a sentir-se bem, a sentir-se satisfeito, e é uma das expressões de dominância e poder. Em contrapartida, quando nós não estamos nos sentindo bem, quando nós estamos tristes, preocupados por algum motivo, a nossa tendência é utilizar expressões opostas. E isso acontece novamente com os seres humanos e também com os animais. Se vocês forem observar os animais na natureza, eles também reproduzem esse tipo de comportamento. E uma outra observação que a Amy Cuddy fez foi que, diante de uma pessoa que esteja transmitindo um estado de liderança e poder, e aqui nós temos a figura da Angela Merkel, as pessoas que estão em volta tendem a utilizar uma postura de submissão.
Então aqui vocês podem ver, ela é a única mulher na foto. Aqui tem uma mulher atrás, mas não dá para enxergar. É a única mulher na foto. Está diante do presidente dos Estados Unidos, que é uma figura muito forte em relação à sua expressão corporal e também à sua expressão verbal. Mas quando ela assume uma postura de liderança, que ela se apoia sobre a mesa e projeta o corpo para frente, observem os outros homens, braço cruzado, mãos na altura da cintura. O próprio Donald Trump está com o braço cruzado e prostrado. Então, isso acaba acontecendo nas nossas interações sociais. Quando nós adotamos uma postura de liderança, automaticamente aquele grupo que está à nossa volta acaba adotando posturas de submissão. E isso acontece também o contrário conosco. Se a gente está em um espaço em que tem alguém que esteja ocupando esse lugar de liderança, a nossa tendência é recuarmos. É claro que isso vai ser muito mais evidente, mais forte, naquelas pessoas que têm um perfil comportamental mais passivo. Pessoas que têm um perfil mais agressivo, inclusive, podem entrar numa disputa de poder. E vejam aqui pela própria cara do Donald Trump. Então, ele demonstra algo no corpo que é uma prostração aqui do braço, das costas, mas, ao mesmo tempo, na expressão facial, ele traz algumas microexpressões de desdém e de desprezo. Então, é uma forma, ao mesmo tempo, de tentar combater um estado de liderança que se coloca aqui através da Angela Merkel. Então, vocês percebam como ocorrem essas dinâmicas. Isso é tudo muito rápido. E muitas vezes no dia a dia, a gente passa pelas situações sem analisar com profundidade. A gente simplesmente passa por aquilo e depois fica se sentindo bem ou mal sobre como reagiu àquela situação, bem ou mal sobre a nossa performance diante daquela situação. Mas falta um pouco de clareza para a gente entender o que é que de fato aconteceu, o que é que me incomodou naquilo, ou o que é que eu poderia ter feito de diferente para ter performado melhor em relação à minha comunicação. Todo esse estudo da Amy Cuddy começou na sala de aula. Ela é professora, psicóloga, e começou a observar que alguns dos seus alunos tinham essas expressões de dominância e poder como algo espontâneo e natural. E esses alunos que tinham essa expressão de dominância e poder eram aqueles que normalmente se sentiam mais à vontade em ambientes coletivos, que era aquele líder de torcida, ou então o jogador do time de basquete ou de beisebol da faculdade. Eram pessoas que tinham uma intensa vida social e um reconhecimento pelo seu estado de liderança. Em contrapartida, ela percebia que existiam outros alunos que eram muito mais tímidos, muito mais introvertidos. E isso, gente, não tinha nada a ver com inteligência e com QI. Era como as pessoas reagiam às situações. Os alunos que tinham uma postura mais aberta, que transmitiam uma imagem de autoconfiança, inclusive participavam mais na sala de aula. Mas não eram necessariamente os que tinham as melhores notas nas provas. Mas como em Harvard os dois elementos contam na hora do aluno passar de ano, tanto a participação quanto as notas nos testes, os alunos eram muito estimulados a falar, mas tinha aqueles que tinham essa barreira, que tinham essa dificuldade. E entre esses grupos que tinham mais dificuldade, ela observou principalmente que as mulheres tinham uma dificuldade maior de se impor em um ambiente. E agora eu vou pedir uma licença aos meninos do nosso grupo para falar um pouquinho com as mulheres. Meninas, alguma vez na vida vocês já ouviram do pai, da mãe de vocês, de alguma referência que tenha acompanhado a criação de vocês na vida, um professor, algo como: fecha a perna, senta direito, não fala tão alto? Homem não gosta de mulher que é muito extravagante. Você fala alto demais, desse jeito, com esse comportamento, você nunca vai achar um namorado. Infelizmente, gente, esse tipo de situação acontece. E se alguém tiver aqui para... Até o pessoal já está comentando aqui no chat, e é mesmo, isso aí. Se tiver alguma expressão, alguma história aí para contar, podem colocar aqui no chat também. Porque, infelizmente, gente, isso é uma situação muito recorrente na nossa vida. Só que quando eu falo para minha filha, quando eu falo para uma menina, menina, fecha essa perna, menina, senta direito, não seja tão expansiva, o que é que eu estou ensinando para essa pessoa? Eu estou ensinando, não domine, não exerça uma postura de liderança, não ocupe espaço.
E tanto que a gente vê o reflexo disso no mercado de trabalho. Apesar de nós mulheres ocuparmos já cargos de liderança, ocuparmos cargos de renome em instituições que muitas vezes são majoritariamente masculinas, nós sabemos que a gente ainda enfrenta muita dificuldade em relação ao preconceito e ao machismo. As mulheres ainda precisam provar muito mais que são capazes e competentes para simplesmente merecer ganhar o mesmo que os homens. Não só o mesmo salário, mas também o mesmo reconhecimento. Então, sabendo disso, faz parte da nossa educação e da nossa responsabilidade também educarmos essa nova geração de mulheres para um outro tipo de perfil, um outro tipo de posicionamento, se nós quisermos efetivamente ter um impacto diferente, né? Então, isso é muito importante. Até a Júlia está falando assim, aí eu falo para minha filha. Eu penso o contrário. Diga, Júlia, se você quiser aí comentar, também pode dizer qual é a sua opinião acerca desse assunto. É que a Posso? Fabíola dizendo, pode falar. Deixa eu abrir aqui que eu não consigo ver ninguém, só você. Então, eu sou super descontraída e eu vejo que a minha filha ela é super tímida. Só que a parte de falar alto nem tanto, mas o comportamento físico de postura, até fecha a perna, educação, não senta com a perna aberta, essas coisas assim, eu sou bem rígida. E com relação à submissão e à liderança, eu penso totalmente o contrário, porque eu no meu ambiente de trabalho, inclusive na empresa do meu marido, eu dito as regras, eu domino, eu sou extremamente dominante e, enfim, eu penso totalmente o oposto e talvez eu esteja passando uma educação ou crenças que lá na frente ela possa sofrer, né? Eu vou repensar minhas falas. É importante essa tomada de consciência. E é claro, né, pessoal, assim, cada situação é uma situação. Na minha família, da onde eu venho de uma família que tem uma origem muito machista. Não, eu ia dizer patriarcal, mas não é patriarcal. Ela tem uma origem machista, né? Até pelo papel que os homens ocupam e o quanto os homens são acostumados a serem servidos. Na minha família, com meu marido e meus filhos, é muito diferente. Eu ocupo um papel de liderança na minha família, eu sou muito respeitada e ouvida. Eu vejo que na família do meu marido é diferente já a forma como eles enxergam as mulheres, e isso tudo é muito positivo. Então, em alguns espaços, é muito natural essa afirmação e essa dominância feminina. Em outros ambientes, a gente ainda encontra uma certa resistência. Então, é importante a gente pensar e avaliar o que funciona ali dentro da nossa dinâmica familiar. Isso tudo que eu estou trazendo para vocês vem desses estudos feitos pela Amy Cuddy, são estudos recentes aí dos últimos anos, e ela tem apontado como essa questão do espaço como um dos principais pontos, um dos principais elementos para que a gente possa transmitir essa imagem de liderança, essa imagem de dominância. Então, repensar sobre isso é algo importante também aí para o futuro. A Janine comenta uma coisa também que acaba acontecendo bastante, que as mulheres que possuem características de liderança muitas vezes são consideradas mandonas, arrogantes no ambiente de trabalho, isso acontece muito. E uma coisa muito frequente também, até a Fernanda pode dizer sobre isso com mais propriedade que eu vejo muitas mulheres que assumem cargos de liderança, gerência, presidência em empresas, acabam inclusive se masculinizando na forma de se vestir, para exercer uma liderança que seja menos questionada. Então, eu tive uma gerente numa multinacional onde eu trabalhei, que era totalmente masculinizada, no sentido de se vestir. Ela, se você visse no meio dos homens, ela era a única gerente mulher, ela não parecia mulher. Ela usava terno mais folgado, sapato baixo, cabelo totalmente preso, zero maquiagem. E um dia ela relatou que essa foi a forma que ela encontrou de sobreviver nesse espaço, de ser ouvida e respeitada. Então, aí tem uns elementos de como isso realmente acontece. A Kátia, que é arquiteta, está dizendo que trabalha muito em obra, então tem que ser mais forte que os outros. Porém, aprendi a ser muito amiga para ganhar respeito. É isso aí. A liderança, como a própria Fernanda falou ontem, também vem da gente conquistar a confiança
e o respeito das pessoas que estão à nossa volta, né? Um exemplo disso, a Janine está dizendo, que a gente vê todo dia o jornalismo esportivo na TV. Hoje em dia menos, mas as mulheres usam até um tom de voz mais grave nas reportagens. Isso é verdade. Eu fui repórter durante 11 anos e um trabalho muito forte que era feito com as mulheres e que foi feito comigo era um trabalho de deixar a voz mais grave, para transmitir mais credibilidade. Se vocês assistirem um vídeo meu no início da profissão, quando eu me formei, com 20 anos, eu tinha uma voz muito infantil, eu falava muito de menininha. E é claro que isso não ia passar credibilidade e autoridade para ninguém, né? Então foi feito todo um trabalho para que hoje a minha voz tivesse o tom que ela tem. Não é a minha voz natural, é uma voz que foi trabalhada. E tá aí a nossa colega fonoaudióloga, que também sabe muito bem, a Fernanda, como isso é algo recorrente, né? E a voz transmite mesmo, é capaz de transmitir essa credibilidade e acessar muitas emoções. Enfim, pessoal, voltando aqui então à nossa conversa, agora vamos voltar aqui para todo mundo, né? Fechando parênteses das mulheres. O que nós podemos dizer a partir disso? A partir de todo esse estudo, a Amy Cuddy percebeu que os nossos sentimentos moldam a nossa linguagem corporal. Então, se eu chego num ambiente onde eu me sinto inferior, eu automaticamente adoto uma postura corporal de alguém que está acuado, de alguém que está mais enfraquecido, desencorajado, e eu acabo me fechando. E para depois eu me soltar nesse ambiente é um pouco mais difícil. Em contrapartida, se eu estou num ambiente em que eu me sinto bem, que eu me sinto à vontade, segura, autoconfiante, eu abro a minha postura. Eu começo a me comunicar de uma forma muito mais aberta, transmitindo essa postura de dominância, de liderança, né? Então, os nossos sentimentos, eles são capazes de moldar essa nossa linguagem corporal. Isso que os estudos dela mostraram inicialmente logo de cara. Mas a grande pergunta que ela se fez, que está todo o mérito do trabalho dela tá nisso, mas será que a nossa linguagem corporal pode também mudar a forma como a gente se sente? Se quando eu estou triste, a minha linguagem corporal demonstra isso, se eu passar a adotar uma postura de maior autoconfiança, será que realmente eu vou me sentir mais autoconfiante? E a resposta é sim. A partir do momento em que nós adotamos posturas mais autoconfiantes, a gente passa a se sentir mais autoconfiante. E ela comprovou isso mostrando que, óbvio, quando a gente está alegre, a gente sorri. Mas se você fizer um exercício de segurar a caneta na boca por um tempo em frente ao espelho, forçando um sorriso, você também automaticamente vai se sentir mais feliz. Então, assim ela começou a identificar que a nossa linguagem corporal é capaz também de mudar o nosso estado emocional. Da mesma forma que o sentimento molda o corpo também pode moldar o nosso sentimento, as nossas emoções. Indo mais a fundo nessa pesquisa dela, ela estudou sobre como funciona o cérebro de uma pessoa poderosa. E ela percebeu que essas pessoas que ocupam cargos de liderança, cargos de poder, são normalmente mais assertivos, mais confiantes, mais otimistas e correm mais riscos. Então, ela percebeu que esses são comportamentos recorrentes em pessoas que ocupam cargos de liderança e que são reconhecidos como líderes naturais, o que é muito diferente, né, de simplesmente ser reconhecido como líder por ocupar um espaço, né? Então, até a Fernanda que está dizendo isso, e sobre o que ela falou ontem das cores, né? Que as mensagens que as cores transmitem também podem mudar os nossos sentimentos. Então, isso tudo também vai de encontro com o que ela falou ontem aqui pra gente. Sabendo disso, então, pessoal, ela começou a observar que não era suficiente os relatos das pessoas. Não era suficiente as pessoas dizerem assim, olha, eu comecei a adotar uma postura mais ampla e eu comecei a me sentir melhor. Ela quis resultados comprovados de que a nossa biologia é alterada a partir do momento em que nós passamos a utilizar essas posturas. Ela então fez uma medição de uma série de pessoas com
uma liderança reconhecida e percebeu que os líderes têm mais testosterona e menos cortisol no sangue. O que isso quer dizer? A testosterona, que é o hormônio da coragem, da ação, da liderança, e o cortisol, que é o hormônio do estresse, é reduzido. E por que essa relação entre os dois hormônios é importante? Porque um bom líder não é só aquele que é proativo, que é expansivo, que consegue dominar o ambiente. O bom líder é aquele também que consegue lidar com as situações desafiadoras e manter uma estabilidade. Então, o cortisol baixo reflete isso, a sua capacidade de se manter estável diante das situações. Por isso que ela fez essa análise entre esses dois tipos de hormônio. A Júlia está dizendo que tem um case muito bacana sobre a aplicação de uma parte desse estudo. Quando concluir, a gente abre para você contar, tá, Júlia? Então, isso tudo é muito importante. E ela observou, então, que dentro daqueles grupos, das pessoas que se destacavam como líderes, tinha essa questão hormonal. E aí, pessoal, a grande sacada que eu quero que vocês levem da aula de hoje é que liderança não é só sobre o seu discurso. É sobre a presença que você está trazendo a esse discurso. Então, trazer uma presença com o seu tom de voz, trazer uma presença com a sua linguagem corporal é muito importante para que você possa transmitir esse estado de liderança para as outras pessoas. E quando eu falo em transmitir liderança utilizando o tom de voz, quem é insatisfeito, descontente com a sua voz, tem os recursos da fonoaudiologia que são excelentes, que podem nos ajudar muito, e eu já falei que eu utilizei isso e me ajudou demais. Mas tem outros elementos também que, se a gente começar a observar a nossa voz, a gente pode ir se autorregulando. Como, por exemplo, a projeção da nossa voz. Será que eu falo a uma altura audível e compreensível por parte das pessoas que estão à minha volta? Será que eu utilizo a prosódia, a melodia da minha voz? Eu falo com mais emoção? De repente, eu dou uma segurada, falo de uma forma mais lenta. Esse ritmo que eu consigo dar à minha fala, isso vai transmitir mais emoção. Quando eu projeto a minha voz, eu ocupo espaço com a minha voz. Quando eu utilizo a melodia da minha voz, eu prendo a atenção daquelas pessoas que são mais auditivas e que precisam de uma voz mais melódica para se conectar. A voz é um recurso muito poderoso nesse momento que nós estamos vivendo, de encontros majoritariamente online. No encontro online, por mais que eu exerça aqui uma postura, execute gestos, é muito limitado, porque meu quadradinho é pequeno. Então, eu preciso utilizar a força da minha voz também para me conectar a todos vocês que estão aí do outro lado, e isso é muito importante. Seguindo em frente, ela observou e ela propôs, então, o seguinte: para aqueles alunos que eram mais tímidos, que eram mais introvertidos, que tinham mais dificuldade em ocupar um espaço de liderança, ela sugeriu que eles fizessem alguns pequenos ajustes na sua fisiologia. E sugeriu que esses ajustes poderiam provocar grandes transformações na forma como essas pessoas se sentiam e na forma como elas eram percebidas pelas outras. E aí, pessoal, queria que vocês observassem essas imagens que eu trouxe aqui para vocês. São imagens de pessoas bem diferentes, de épocas diferentes, países diferentes, posições diferentes, líderes mundiais, líderes religiosos, políticos, enfim. O que é que essas pessoas têm em comum? Queria que vocês colocassem aí no chat o que vocês acham que essas pessoas têm em comum quando vocês olham essas imagens. Postura, Janine falou. O que mais? O que mais que essas pessoas têm em comum? Os gestos, o Rodrigo Foltra colocou bem colocado. Se a gente observar aqui o Obama apontando com o dedo, a Margaret Thatcher, o Papa Francisco. Constância, a Cris colocou também em relação à sua apresentação pessoal, como a Fernanda falou ontem, em relação à sua apresentação de comunicação. Mariana, corpo ereto. Todos exercem liderança. Exatamente, todos eles são líderes mundiais. E se a gente for observar, pessoal, como vocês mesmos já estão matando a charada aí,
essas pessoas que vocês estão vendo, elas têm várias coisas em comum. Até aqui a Kátia colocou, a rainha é a única discreta, mas mesmo assim com firmeza. Exatamente. Observem o seguinte, observem a postura dessas pessoas. Postura ereta. Queixo paralelo ao chão. Passos amplos. Posturas que transmitem autoridade. Tudo isso essas pessoas têm em comum. E aqui tem 3 elementos que são muito importantes se a gente também quiser transmitir um estado de liderança. Isso aqui não é à toa. E são esses os 3 elementos. Primeiro, o tronco, manter um tronco paralelo ao chão. Naturalmente, quando a gente coloca o tronco aberto e paralelo ao chão, a gente coloca o nosso queixo também paralelo ao chão. Então, nós abrimos a nossa postura. O nosso olhar, um olhar que conecta as pessoas, o olhar nos olhos. E o sorrir. Eu já falei aqui um pouquinho para vocês sobre a importância do sorriso, porque a gente só sorri quando a gente se sente bem com nós mesmos e quando nós gostamos daquilo que nós estamos olhando. Então, quando eu chego num lugar, num ambiente com uma expressão facial positiva, com um leve sorriso, não estou falando que vocês chegarem aí se abrindo totalmente num ambiente super sério, que até nem seria conveniente ao contexto, mas mantendo uma expressão facial positiva, eu transmito a imagem de que eu me sinto bem naquele lugar, que eu me sinto bem comigo mesma e que eu gosto daquilo que eu estou vendo. Então, se eu estou vendo vocês, eu gosto de vocês. Então, isso cria uma conexão. Faz com que a gente seja percebido como alguém que está à vontade, como alguém que se sente bem naquela situação, como alguém que está transmitindo um estado de liderança através da sua linguagem corporal. Além disso, existem alguns outros elementos que vocês podem utilizar no gestual de vocês que podem colaborar para intensificar esse estado. Gesticular. Gesticular é algo importante. Antigamente, as pessoas diziam nos cursos de oratória que você tinha que imaginar que existia uma caixinha em torno de você e aí você se mexia dentro dessa caixinha. Isso está muito associado também ao telejornalismo, à televisão, que tinha esse formato de uma caixinha e que se você fizesse gestos para fora, ia até soar estranho, porque vocês não sabem o que eu estou fazendo. Mas, hoje em dia, a situação está um pouco diferente. Com esses estudos mais recentes que demonstram que liderança é ocupar espaço, o que eu preciso fazer? Eu preciso ampliar o tamanho dos meus gestos. Eu preciso fazer gestos que enfatizem o meu discurso, né? E isso vai potencializar esse meu estado de liderança. Esses gestos precisam ter congruência com a fala, estar de acordo com aquilo que eu estou dizendo. Então, se eu estou transmitindo uma mensagem que seja positiva, vai ser incongruente se eu fizer esse movimento com a minha cabeça. Então, é algo que eu preciso prestar atenção no meu dia a dia. Há determinados tiques que eu acabo cometendo e que são incongruentes, que são, na verdade, ruídos na nossa comunicação. Os gestos, como eu disse, precisam ser amplos, mas preferencialmente suaves. Porque se eu começo a fazer gesto muito abrupto, e isso no vídeo é muito mais evidente do que pessoalmente, eu transmito uma imagem de ansiedade, de alguém que está desconfortável naquela situação. Então, por isso que a grande questão não é a amplitude do gesto. O gesto ele pode sim ser muito amplo. É a questão da suavidade com que eu faço esse gesto. Porque se eu fizer um gesto que seja muito rápido, muito abrupto, e uma sequência de gestos abruptos vai transmitir uma imagem de insegurança, de nervosismo. Além disso, pessoal, os gestos precisam ser intercalados com algumas posições neutras. E que posições são essas? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que eu faço com a minha mão em uma palestra, em um vídeo, quando eu não estou gesticulando. Uma das opções é isso que a Angela Merkel está fazendo aqui. O nome deste gesto que ela está fazendo se chama cúpula do poder. É um gesto muito frequente em políticos, em líderes mundiais. Então, ele é muito utilizado também por palestrantes e oradores que passam por algum tipo de treinamento nessa área. Mas eu preciso ter um cuidado com esse gesto, porque um gesto de poder como esse pode facilmente se transformar em um gesto simbólico se eu virar minha mão para baixo. Isso aqui, ó, gente, na nossa cultura no Brasil, tem um outro significado. Isso aqui pode ser um gesto vexatório.
E é muito comum que as pessoas estejam, por exemplo, em talk shows, em seminários, em congressos, sentadas com as mãos entre as pernas, apoiadas assim ó, na perna, fazendo esse gesto aqui. E isso é um cuidado que a gente precisa ter. Não só com esse tipo de gesto, mas, por exemplo, ajustar o óculos com o dedo do meio, ou então gestos que sejam inapropriados. Todos nós, quando somos submetidos a situações de tensão, temos gestos aliviadores de tensão, que é uma forma do nosso corpo tentar se acalmar. Um dos gestos mais frequentes é esse aqui, ó. É eu ficar mexendo no meu cabelo o tempo inteiro, sem nenhum objetivo. Uma coisa é, o cabelo caiu na minha cara, eu vou lá, vou ajeitar ele. Ok. Mas se o tempo todo eu fico aqui, ó, passando a mão do mesmo lado do cabelo, do mesmo jeito, esse é um gesto que não tem nenhuma serventia. Ele é um gesto aliviador de tensão. E para o outro, transmite a imagem de que eu estou desconfortável, porque eu estou fazendo um gesto repetitivo que não está somando, contribuindo em nada com a minha fala. Um outro tipo de gesto que é muito comum entre os gestos aliviadores de tensão é fazer isso aqui, ó. Limpar o canto da boca. Coçar o nariz. Levar a mão ao rosto, assim, ó. Se acariciar. São todos gestos aliviadores de tensão. E que no nosso dia a dia a gente precisa tomar cuidado para pegar no pescoço. Mesma coisa. Um gesto aliviador de tensão. Então, se eu fico muito repetindo esse tipo de gesto, eu transmito uma imagem de estar desconfortável com aquela situação. E existem gestos que são, além de aliviadores de tensão, são um pouco mais vexatórios. Como, por exemplo, às vezes, quando a gente vai para uma palestra, a gente se preocupa em colocar uma roupa bonita, mas é uma roupa desconfortável. É uma roupa que eu vou caminhar no palco, um vestido, uma saia, começa a subir, por exemplo. Ou uma blusa com decote muito grande, eu fico o tempo inteiro fazendo isso aqui, ó, puxando para cima. A saia, puxando para baixo. Homens, puxando a calça para cima. Vai lá durante a palestra, aqui, ó, dá uma puxadinha na calça. Esse tipo de gesto também é um gesto de escape de ansiedade. E é um gesto vexatório, porque além de transmitir insegurança, ele denigra sua imagem. Homens têm um outro gesto que é o pior de todos em relação a gestos vexatórios, que é arrumar a bagagem ao longo do percurso. E isso também acontece com bastante frequência. Então, homens, fiquem atentos a esses possíveis gestos. Se vocês se perceberem fazendo qualquer tipo de gesto como esse, a grande questão é ter autocontrole para poder direcionar esse gesto para uma outra atividade. Então, não ficar repetindo isso, porque aí é algo que vai depor contra a sua comunicação. Então, tomar um pouco de cuidado. E tem muitas pessoas que me perguntam a respeito do braço cruzado. O braço cruzado é um sinal de que a gente está fechado? Não é? O que isso quer dizer? Bom, respondam vocês. Se eu falei que liderança é ocupar espaço, se eu tô aqui com o braço cruzado colado no meu corpo, eu tô transmitindo um estado de liderança? Não tô. Mas um braço cruzado, ele não é um braço cruzado por si só. Existem muitas formas de a gente ampliar ou abafar o tamanho do quanto isso significa um fechamento. Eu posso, por exemplo, estar com o braço cruzado, com a cabeça baixa e com a expressão fechada. Vocês concordam comigo que isso passa uma imagem muito mais fechada do que se eu tiver com o braço cruzado, mas olhando a pessoa de uma forma receptiva, acompanhando com a cabeça aquilo que ela está dizendo. O mesmo vale para dedos entrelaçados, para as mãos no bolso, mãos atrás das costas. Mãos no bolso e mãos atrás nas costas são duas situações que em palestras a gente deve evitar bastante. Porque também tem algumas pesquisas sobre linguagem corporal que associam muito o fato de você mostrar as mãos, de você colocar as palmas das mãos à mostra quando você se comunica e se relaciona com alguém, com o fato de você não ter nada a esconder. Com o fato de você ser uma pessoa que está com as mãos limpas. Você não está tentando esconder nada de ninguém. Então, isso é muito positivo. Quando você gesticula aqui, mostrando a palma das suas mãos, você transmite mais segurança, mais confiabilidade. Em contrapartida, quando eu coloco as minhas mãos para trás, eu transmito a imagem de que eu estou querendo esconder algo de vocês. Então, por isso que mostrar as mãos também é algo muito positivo em uma apresentação ou mesmo num vídeo que você vai fazer, se você puder gesticular aqui um pouco mais alto, como eu estou fazendo agora. Vamos em frente.
Além dos nossos gestos, nós precisamos cuidar das nossas expressões faciais. Foi algo que eu falei já no começo dessa nossa conversa de hoje, quando eu disse que eu queria observar qual é a imagem que o corpo de vocês estava me passando, o que é que o corpo de vocês estava comunicando. No nosso primeiro encontro, na segunda-feira, eu falei um pouco sobre as emoções básicas, né? Que todo ser humano tem. E nojo, tristeza, medo, enfim. E quem estuda microexpressões a fundo percebe que no nosso dia a dia nós utilizamos essas expressões com muita frequência. E de todas as expressões, uma expressão de raiva, uma expressão de tristeza, uma expressão de desgosto, de desaprovação, a pior de todas que vocês podem reproduzir no dia a dia de vocês é a expressão de nojo. Estudos de linguagem corporal também mostram que a expressão de nojo é a expressão mais frequente entre casais que se divorciam. Por quê? Porque o nojo, para eu ter uma expressão de nojo, normalmente é quando a gente transa essa parte aqui do nariz. É um pouco parecido com essa expressão aqui que a menina está fazendo no canto superior direito da tela, quando faz assim. O nojo é muito pior que o desprezo, porque do que eu sinto nojo? Eu sinto nojo de algo que eu desaprovo totalmente. Então, quando casais têm discussões e eu faço uma cara de nojo para o meu parceiro, por exemplo, isso causa uma reação muito negativa. E isso causa reação negativa por causa do nosso cérebro reptiliano, que é aquele que lê todas essas microexpressões com uma velocidade muito maior do que a gente consegue processar racionalmente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as expressões que a gente faz no dia a dia. Porque, às vezes, pode nem ser que você esteja sentindo tanto nojo assim daquela pessoa, do que ela está dizendo. Mas tem algumas expressões que nós utilizamos com mais frequência. Por exemplo, eu levanto muito a sobrancelha para falar. Então, eu sei que eu preciso tomar cuidado, porque se eu levantar a sobrancelha e arregalar o olho, eu posso passar uma má impressão para você. Se eu ficar muito tempo segurando a minha cabeça, assim, minha sobrancelha, assim, e meu olhar aberto. Então, a gente tem que identificar quais são as nossas expressões mais frequentes para poder justamente nos policiar em relação a elas. E o nosso tom de voz. O último dos componentes da nossa linguagem não verbal que eu gostaria de falar para vocês, o tom de voz, como eu já adiantei um pouquinho, é algo muito importante na nossa comunicação. Existem muitos recursos que a nossa voz tem. Normalmente, algumas pessoas dizem assim, mas eu não falo em público porque eu odeio a minha voz. Eu não gravo vídeo, eu não gravo nem áudio no WhatsApp porque eu odeio a minha voz. E as pessoas falam de uma forma como se você tivesse uma voz e estivesse fadado a morrer com aquela voz. E na realidade, eu gosto de fazer uma comparação bem simplista e a Fernanda vai poder até falar melhor sobre isso, que, na verdade, a nossa voz ela é uma caixinha de ferramentas com vários recursos. Se o meu cabelo eu não gosto, eu pinto, eu corto, eu enrolo, eu aliso. Se a minha voz eu não gosto, por que eu vou achar que eu vou morrer com aquela voz? Existem uma série de recursos que eu posso utilizar com a ajuda de um fonoaudiólogo que trabalha com isso. Então, é muito importante que eu comece a observar a minha voz e eu comece a identificar o que eu não gosto na minha voz. Será que eu tenho uma voz muito aguda? Será que eu falo muito alto e as pessoas me dão um feedback de que eu falo alto demais, que eu falo gritando? Será que eu tenho uma voz que é muito baixa? Vocês têm dificuldade. Porque eu não articulo muito a voz. Algumas pessoas falam com a boca muito fechada. E isso compromete a articulação das palavras. Então, comece a observar. Se você identificar uma situação e você está com muita dificuldade de resolver, procura um fonoaudiólogo. Isso, ele vai ajudar, pode te ajudar muito nisso. O que nós podemos fazer pela nossa voz? Logo de cara, tentar articular melhor os sons, abrir a boca para falar. Então, procurar pronunciar todos os sons de uma palavra, de uma frase. Não deixar com que a nossa voz morra no final da frase. Sustentar o mesmo tom durante a frase inteira. Brincar com a velocidade da minha voz. Ora, utilizar uma velocidade mais intensa, intercalar com momentos de pausa, de reflexão, ou então uma velocidade mais lenta. Utilizar uma voz de comando, que é uma voz mais seca, mais autoritária, mas ao mesmo tempo falar de uma maneira mais leve,
mais esticadinha, porque isso transmite mais simpatia, mais empatia. Inclusive, se eu ficar falando assim com vocês por muito tempo, é uma linguagem hipnótica e isso vai trazendo relaxamento. Então, por isso que as pessoas que têm esse tipo de voz precisam também tomar um pouquinho de cuidado para que não acabem relaxando demais a sua plateia. Então, perceber que a nossa voz permite todos esses recursos, gente, é muito importante, porque você já pode ir buscando pequenos ajustes na velocidade, na sua fala, na força com que você conversa, hora eu falo mais alto, hora um pouquinho mais baixo, e assim por diante. Tudo isso são elementos riquíssimos que nós conseguimos agregar à nossa voz e que realmente é capaz de fazer com que nós possamos nos conectar com as pessoas de uma maneira muito mais intensa e eficiente. Nós estamos chegando ao final do conteúdo da nossa aula de hoje e eu gostaria de encerrar então esse conteúdo, pessoal, mostrando para vocês alguns dos sabotadores da nossa comunicação. Aquilo que joga contra nós mesmos na hora da gente se expressar, seja em público, num vídeo ou na condução de uma conversa 1 a 1, de um relacionamento com um cliente. Primeiro dos sabotadores, agressividade. Pensar que a agressividade é igual a assertividade. Não é, eu já falei aqui para vocês na primeira aula. É muito diferente eu ter uma postura de liderança com a minha voz, é transmitir uma voz que seja uma voz de comando, que as pessoas entendam isso como algo de respeito, do que eu ser agressivo. E a agressividade a gente tem que cuidar na nossa comunicação de várias formas, das palavras que nós escolhemos para falar, no tom da voz que nós utilizamos e também na nossa linguagem corporal. Qual é a linguagem corporal que nós estamos transmitindo na hora de falar o que a gente precisa dizer. Porque se eu disser assim, por exemplo, Fernanda, eu não gostei muito da sua aula de hoje. E se eu disser assim, Fernanda, eu não gostei muito da sua aula de hoje, tem um impacto totalmente diferente. E ainda eu posso escolher outras palavras. Eu posso dizer assim, Fernanda, eu entendi que hoje alguns elementos da sua aula não foram muito eficientes, como esse e aquele. Então, existem várias formas de a gente dizer a mesma coisa, tanto na hora de escolher as palavras certas, quanto ao tom de voz e a postura. Segundo sabotador, passividade. E a passividade não só em relação à linguagem corporal, mostrar-se prostrado diante de uma situação, não. Mas é também não dar opinião para nada. Você fica lá o tempo inteiro quieto, ouvindo, não tem coragem de emitir sua opinião, e aí depois ele viu, eu sabia que não ia dar certo, mas você sabia por que você não falou? Ah, mas ninguém me deu espaço? Sim, gente, mas nós precisamos também buscar esse espaço à nossa volta, né? Então a passividade é um outro sabotador na nossa comunicação. Próximo, demonstrar desinteresse quando o outro está falando. E às vezes nós utilizamos esse recurso de forma intencional. Quando a gente não está se sentindo bem com uma pessoa com a qual a gente já tem um relacionamento, ou então com uma pessoa que a gente acabou de conhecer e acha aquela pessoa meio prepotente, arrogante, a pessoa fala, pega aqui meu celular, começa a mexer, demonstra um desinteresse pelo que ele está dizendo. Isso é uma forma da gente diminuir o outro. Mas como vocês viram hoje em relação aos recursos que nós temos na nossa linguagem corporal para criar estados de liderança, existem formas muito mais eficientes da gente ocupar o nosso espaço. Demonstrar desinteresse é um sinal de desrespeito a outra pessoa. Então é algo que nós precisamos cuidar na nossa comunicação. Outro sabotador, monopolizar a conversa. Vocês conhecem alguém que quando está na roda não deixa mais ninguém falar? Por vários motivos. Ou porque a pessoa engata uma piada e uma história atrás da outra e se acha um excelente comunicador, porque afinal de contas não para de falar nem para respirar. Ou então aquela pessoa que é professor de Deus, que para tudo tem uma explicação. Ou então aquela pessoa que sempre já viveu alguma coisa. Começa a contar uma história, eu já passei por uma situação como essa. Ah não, mas comigo foi pior ainda, menina, você não vai acreditar. Então, esse tipo de coisa, monopolizar a conversa, tanto através de uma fala que não dá brecha para o outro, atropelar o outro, quando o outro está contando a história, você vai lá, se intromete, atropela. Ou mesmo, então, quando você realmente quer ser o centro das atenções, tendo uma explicação aí para tudo que acontece na vida de todo mundo. Outro sabotador da comunicação, excesso de dados.
Gente, às vezes as pessoas, para transmitir muita autoridade, para transmitir conhecimento, para transmitir inteligência, utilizam muitos dados, muitas estatísticas, muitas citações, muita referência bibliográfica. E a gente precisa lembrar que no nosso dia a dia, a nossa fala, a nossa apresentação, o nosso vídeo, ele não é um TCC. Para a gente se conectar com as pessoas, nós precisamos demonstrar humanidade. Então, sim, a gente precisa alçar a mão de recursos como dados, estatísticas, referências, citações, mas usar com cautela. O que não dá? Vejam a diferença. Se eu falo para vocês, por exemplo, assim, que 1/4 da população brasileira foi infectada pelo coronavírus. Ou então, melhor, 1 em cada 4 brasileiros já foi infectado pelo coronavírus. Olha o impacto que tem esse dado que eu estou trazendo, que é um dado fictício, por enquanto, pelo menos. Então, assim, é um impacto muito grande. Agora, se eu começo a falar assim, 1 em cada 4 brasileiros tem coronavírus. Isso corresponde à população do estado de São Paulo. Isso representa 25 campos de futebol cheios de gente. Então, assim, começa a utilizar muito dado na sequência, as pessoas param de prestar atenção no que eu estou falando. Ou então, quando eu utilizo números muito grandes nas minhas palestras e nos meus vídeos. Todos nós, de uma maneira geral, assim, nivelando a população pela média, quando a gente já começa a falar da casa dos bilhões e dos trilhões, a gente tem um pouco de dificuldade de mensurar o que isso significa. Então, quando nós vamos organizar uma fala em público, uma fala num vídeo, uma fala para mais pessoas, a gente sempre tem que tentar traduzir esse número de uma forma mais concreta. Vocês vejam assim, em vez de eu falar, sei lá, 80 milhões de brasileiros, eu falo 1 em cada 5, 1 em cada 4. É mais fácil de eu entender que é 1 em 4 do que eu entender 80, 90, 100 milhões, sei lá. Então, vocês entendem? Toda vez que vocês conseguirem traduzir essa estatística, esses números, em um percentual, em uma fração, é melhor, porque as pessoas entendem de um jeito mais fácil. Outro sabotador, falta de energia na hora de transmitir a mensagem. Numa apresentação eficiente, de alto impacto, pessoal, a energia com que você transmite a informação é tão importante quanto a informação em si. Eu preciso ter as duas coisas para ter uma comunicação eficiente. Isso é fundamental. Então, busquem essa energia, tanto na expressão corporal quanto no tom de voz de vocês. E se vocês assim, já receberam muitos feedbacks de que eu transmito uma certa apatia, energia baixa na hora de falar, então busquem o recurso, por exemplo, das cores, como a Fernanda disse ontem, dessas posturas mais abertas, mais amplas, para que vocês também vão se sentindo mais à vontade em relação a essas apresentações. Falta de conteúdo. Também, eu aposto que vocês já conversaram com alguém que a pessoa diz, fala, daí no final você pensa assim, mas o que essa pessoa falou mesmo? E é um discurso vazio. É um discurso que tem muita história, que tem muita experiência pessoal, que tem muito eu acho, eu vejo, eu penso, mas e no concreto, assim, na prática, exatamente, o que pode ser mudado a partir da fala daquela pessoa? O que ela quer dizer com aquilo? A falta de conteúdo é um sabotador muito importante. Quando eu faço as mentorias para apresentações de alto impacto, por exemplo, uma das coisas que eu sempre digo é que nós precisamos ser capazes de preencher cada minuto da nossa apresentação com conteúdo relevante. E normalmente nós somos capazes, porque nós falamos daquilo que nós gostamos, nós falamos daquilo que nós dominamos do nosso trabalho, por exemplo. Mas diante de uma situação em que nós vamos expor o nosso trabalho ou algo que nós gostamos muito para as outras pessoas, é muito comum que a gente se questione e fale, nossa, mas eu vou falar 1 hora, será que eu tenho o que dizer para 1 hora de conversa? Nós precisamos pensar, pessoal, que as informações mais básicas para você podem ser as informações mais preciosas para o outro que está aí do seu lado. Então, estruturar essa informação de forma a transmitir muitas ideias e transmitir conceitos relevantes é fundamental para uma apresentação de alto impacto. Outro sabotador, imitação. É imitar, copiar a performance de alguém, porque aquela pessoa é reconhecida como um excelente orador.
Nós temos vários excelentes oradores, inclusive aí nos exemplos que eu trouxe para vocês em relação a gestos, tinha o Obama, que é reconhecido como um excelente orador, por exemplo, mas não dá para eu dizer assim, vou me tornar um Obama, vou me tornar um Anthony Robbins. Não dá, gente. Cada um de nós tem um estilo, uma personalidade, uma história. E quanto mais você se apropriar da sua autenticidade, mais forte vai ser a tua comunicação. Então, identifique o que você já é bom, quais são os seus pontos fortes, o que você pode utilizar a seu favor. E assim você vai conseguir ter o teu estilo, ser o melhor dentro daquilo que você se propõe, o que é superior a qualquer imitação. E o último sabotador é você mesmo. Nossa, mas como assim? Eu posso ser um sabotador da minha comunicação? Eu estou aqui fazendo um curso sobre comunicação? Pois é, gente. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, nós dizemos que a gente não consegue fazer os exercícios ou colocar as coisas em prática por falta de tempo. Ou então nós temos uma resistência muito grande quando alguém nos fala assim, olha, eu acho que seria interessante você fazer uma adaptação aqui no seu comportamento, desenvolver uma nova habilidade. Não, mas isso aí não é para mim, isso é para os outros. Eu não preciso, para mim tá bom desse jeito, eu fiz até assim até hoje deu certo, por que eu vou mudar essa altura do campeonato? Outro elemento, olhar crítico demais. Às vezes a gente tem um olhar que é muito crítico sobre nós mesmos. Nós até somos mais gentis com aquelas pessoas que às vezes nos mandam um vídeo, a gente fala, nossa, super legal, vi que você começou a gravar vídeo, começou a fazer live, ou adorei a sua palestra. Mas quando é a nossa palestra, quando é o nosso vídeo, a gente tá lá, ó, um chicote. Nossa, tá horrível. Nossa, eu não sirvo para isso. Isso é uma porcaria. Não, nunca vou conseguir fazer. Então, calma, gente. Vamos entender que, sim, nós precisamos uma dose de crítica, porque a crítica nos faz avançar, nos faz melhorar. Mas a gente também precisa de uma dose de gentileza com nós mesmos. Não adianta você pegar, sei lá, sem nenhuma prática para gravar um vídeo e dizer, Thaís, mas o meu vídeo não ficou igual ao seu. Eu vou te dizer, sim, eu trabalhei durante 11 anos só com vídeo. Isso é a minha profissão. Então, imagine o quanto eu já treinei, o quanto eu exercitei, o quanto eu errei até conseguir acertar. Então, o treino é importante, a gente só vai treinar se a gente tiver gentileza para suportar aquele vídeo que a gente não gostou, aquela palestra que não saiu como a gente esperava e seguir adiante. E por último, gente, síndrome da Gabriela. E Gabriela Cravo Canela, sabe? Eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim, e os outros que mudem, porque eu sou desse jeito. E aí tem uma questão muito importante que eu já disse para vocês no nosso primeiro encontro, que a gente não é responsável só pelo aquilo que a gente diz. Nós também somos responsáveis pela forma como a nossa mensagem é compreendida pelo outro. Sabendo disso, pessoal, não dá para a gente adotar essa postura de eu nasci assim, eu sou assim, os outros se adaptam. Na aula de sexta-feira, quando eu for falar de influência, nós vamos entender mais a fundo o quanto é importante você ter a flexibilidade para ajustar a sua comunicação, para que ela seja mais influente e mais eficiente também. E aí, no final de tudo isso, depois de tudo isso que eu disse para vocês, alguns podem estar se perguntando, Thaís, mas eu não me sinto à vontade, tendo uma postura mais aberta, gesticulando, projetando a minha voz. Então, você está sugerindo que eu preciso fingir ser alguém que eu não sou? E eu vou dizer para vocês, não. O convite que eu faço para vocês é para que você seja a sua melhor versão. Para que dentro de todo esse conhecimento que eu e a Fernanda estamos trazendo, vocês busquem elementos que fazem sentido para a vida de vocês, sentido para o ambiente, para o contexto em que vocês estão inseridos, e vocês se apropriem disso, para que vocês possam ter uma marca pessoal, uma imagem e uma comunicação mais adequadas àquilo que vocês querem conquistar, aos seus objetivos profissionais. Lembrando que, como já disse a Amy Cuddy, aquela psicóloga de Harvard, quando nós nos apropriamos de gestos, que no começo podem até parecer desconfortáveis, eles vão também trazendo mudanças internas. Eles vão nos tornando mais autoconfiantes, vão nos tornando com uma sensação de liderança e de poder muito maior do que a gente tinha anteriormente. E dentre tudo isso, gente, então, pegue aquilo que você gostou, aquilo que faz sentido para você e exercite.
Exercite até que aquilo seja natural. Permita que o seu corpo molde a sua mente, como você já permite que a sua mente molde também o seu corpo. E se você quer testar isso em prática, eu trago aqui para vocês a postura estudada pela Amy Cuddy que mais teve impacto sobre os seus alunos. É a postura do super-homem ou Mulher Maravilha, chamem como quiserem. É essa postura em que eu fico com o meu tronco ereto, mãos na cintura, pernas levemente abertas. Quando eu sustento essa posição 2 minutos por dia, durante todos os dias, ao final de 30 dias, eu já estou me sentindo muito mais autoconfiante. E a própria Amy Cuddy percebeu que ao final de 30 dias, o grupo estudado já tinha um aumento na testosterona e uma redução no cortisol, mostrando que a postura acaba também alterando o nosso estado biológico. Então, é esse o convite que eu faço para vocês. Se vocês estão precisando se sentir num estado de liderança com maior potência, façam esse exercício, coloquem em prática, que eu tenho certeza que vocês vão perceber mudanças na vida de vocês. Mas para isso, precisa controlar os sabotadores internos, da falta de tempo, da preguiça, do eu deixo para depois. Pessoal, não dá para a gente deixar para treinar na hora do jogo. Se você tem uma apresentação importante, se você vai atender um cliente em potencial, não dá para você utilizar esse espaço para ficar treinando. A gente tem que chegar lá preparado. Já imaginou se a seleção brasileira ou qualquer uma de futebol deixasse para começar o aquecimento só quando o árbitro apita o início do jogo? O desempenho dos jogadores seria muito pior. Então, vocês levem isso com vocês, se preparem, exercitem isso no dia a dia de vocês, para que vocês possam performar bem na hora em que vocês realmente precisam performar bem. Agora, então, eu gostaria de abrir para perguntas. Quem tiver, pode ir fazendo. Eu já vi que tem algumas interações aqui no site. Eu vou aproveitar esse gancho inicial para Júlia compartilhar com a gente, então, a história que você falou sobre a aplicação de uma parte desse estudo, Júlia. Olá, tá me ouvindo? Sim. Não, na verdade não é uma história, né? Senão eu vou ocupar o tempo aqui. Algum tempo atrás, eu fui contratada para desenvolver a liderança de um executivo de uma empresa de porte médio, no qual a queixa dele era a passividade. A queixa, inclusive, do departamento do RH, dos seus colaboradores. Então, ele não tinha o resultado que ele esperava. E eu utilizei uma parte dessa pesquisa da Amy Cuddy com relação, eu não sou especialista em comunicação, né? Mas eu pedi, né? Eu solicitei que ele estudasse essa pesquisa e ele aplicou principalmente a postura do super-homem. Uhum. E o retorno que ele teve foi assim, muito bom, foi muito bacana, principalmente com relação aos seus colaboradores, né? A aceitação e até mesmo o entrosamento, enfim. Então, isso dá super certo com relação à autoestima e eu queria deixar aqui essa minha contribuição, essa minha experiência que eu tive. Super legal, Júlia, muito obrigada. Isso é bem importante, porque a nossa tendência muitas vezes é dizer assim, eu sou assim porque as coisas aconteceram assim comigo, mas gente, sim, nós somos o que nos aconteceu, mas nós somos muito mais a forma como a gente reage às circunstâncias. Então, esse mesmo líder, no mesmo contexto, com as mesmas pessoas, quando teve uma mudança de iniciativa por conta própria, começou a ter resultados muito diferentes. Isso é muito legal, Júlia, muito bacana. Quem mais, pessoal? Dúvidas? Podem abrir seus microfones, que é a hora da conversa. Então, já que ninguém está falando, eu quero retomar o que a Thaís disse, alguns pontos que ela disse, e correlacionar ao que a gente conversou ontem, né? Em relação ao que ela falou do sorriso, o olhar e o sorriso, né? Lembra que eu falei para vocês que primeiro a gente avalia em relação
constância. A gente primeiro avalia a confiança, se a gente pode confiar ou não numa pessoa, né? Nos primeiros segundos, na primeira impressão. E isso tem a ver com a cordialidade. Então, o sorriso faz com que a gente estabeleça essa relação de confiança, que é muito bom, para depois estabelecer a relação de competência, né? Então, por isso, a importância também, né, do sorriso, do olhar, é exatamente para estabelecer essa confiança. Quando ela estava falando dos gestos inapropriados, eu mandei uma foto. Eu não sei se todo mundo vai conseguir abrir aí. Eu mandei uma foto no chat. Isso é muito comum em fotos oficiais, quando a gente vê homens de negócio, todo mundo vai tirar as fotos e eles tendem a cruzar as mãos na frente da virilha. Vocês já viram isso? Já repararam nesse... Eu vou até compartilhar aqui a tela, eu acho que fica mais... Você consegue abrir aí? Tá. Deixa eu ver aqui. Tipo jogador em defesa de pênalti. Isso, exatamente. Exatamente. E é muito estranho, na verdade, né, esse gesto, assim, e eu vejo que é muito comum, né, a gente lida também bastante com empresários e quando tem que tirar fotos, muitos adotam essa postura. Eu, assim, Thaís, fale mais sobre isso. Esse tipo de postura está associado a um segundo elemento sobre a criação de estados de liderança, que é a questão de adotarmos algumas posturas que são posturas de prontidão, que eu chamo. São posturas que demonstram que nós estamos prontos para agir diante das circunstâncias. Então, quando eu utilizo uma posição de conforto, como cruzar o braço ou cruzar a mão embaixo, eu estou apoiado sobre mim mesmo. É quase como se eu tivesse escorado aqui na cadeira, ó, falando com vocês. E isso não traz uma postura de prontidão, traz uma postura de acomodação, né? Em contrapartida, se eu sento ereta na cadeira, se eu seguro as mãos na região central do meu corpo, demonstrando que eu preciso fazer um esforço para manter as mãos ali, que eu não estou acomodada, eu já transmito uma imagem de muito mais prontidão, uma imagem de controle. Então, isso causa uma imagem totalmente diferente. E as pessoas normalmente não atentam a isso, né? Nós buscamos essas posições de conforto, quando na verdade já é uma outra foto, se em vez das mãos estiverem na altura da virilha, estiverem aqui na região do centro do corpo, uma mão sobreposta à outra, por exemplo, segurando a ponta dos dedos levemente entrelaçados e assim por diante. Então, tem estudos que mostram isso também. Até comentaram a respeito ali de um canal, né, que tem uma pessoa que faz análise de microexpressões e de comportamentos de famosos quando estão nos ambientes, né? E tem também um outro canal de linguagem corporal que, como é que chama? O Corpo Fala. Não é o Corpo Fala. O Corpo Fala é o livro. Eu vou passar a compartilhar depois com vocês também no grupo, que ele também faz análises, assim, é muito interessante, que a gente consegue aprender bastante também seguindo essas pessoas. A Juliana Bandoni colocou aqui: Thaís, você comentou de arregalar os olhos e sobrancelhas, eu lembrei do filme Estagiário. A executiva do filme não fechava negócio com pessoas que demonstravam e demoravam muito para piscar. Ela tinha essa neura. As pessoas que não piscavam com frequência moderada não eram muito confiáveis na visão dela. Esse filme é ótimo, diga-se de passagem. É muito legal mesmo. Quem não assistiu, vale a pena. E por que isso acontece? Porque a gente quer fingir uma falsa expectativa quando a gente está fazendo assim, né? Olha, eu estou prestando atenção no que você está dizendo, eu estou atento, sim, eu estou empolgado, E aí eu acabo segurando e forçando um olhar. Então, tem lógica, tem fundamento, né? Agora, fechar ou não fechar negócio aí já é uma questão pessoal de cada um. Mas realmente tem fundamento. A Cris, eu consegui detectar que preciso melhorar a minha voz. Eu falo sorrindo o tempo todo quando estou nervosa em uma live. E às vezes a minha voz fica meio infantil também. Tipo, meiguinha demais. Uhum. Até a Fernanda, se quiser contribuir mais com isso, mas existe uma tendência, quando a gente fica mais nervoso, a gente dá uma afinada na voz, né? A gente acaba elevando o tom e aí a voz fica mais infantil mesmo. Então, acontece, né, Fernanda?
Acontece bastante, assim, em relação a nervosismo, e aí o que acontece exatamente, as pessoas ou param de prestar atenção e isso abala diretamente a nossa demonstração de competência, né? Porque a gente associa isso a uma criança e basicamente uma criança não tem conhecimentos profundos, né? Enfim, seja lá do que você está falando. Autoridade. Então, exatamente. E, e tem outra questão. Existem alguns elementos que nós percebemos em nós. Então, por exemplo, assim, eu percebi que a minha voz afinou. Eu percebi que eu comecei a ficar vermelha na hora da conversa. Percebi que eu comecei a transpirar. Que são esses alertas que o nosso corpo dá de que a gente não está à vontade nessa situação. E o que normalmente acontece conosco? A gente se sabota. E quando isso começa a acontecer, eu começo a prestar mais atenção nisso do que naquilo que realmente eu preciso executar naquele momento. E aí é que dá o branco, é aí que a gente se perde, é aí que o caminhão de melancia desmorona no meio da estrada. Porque a grande chave de uma comunicação, quando a gente vai falar em público, é estar presente. A comunicação só acontece no presente. Então eu preciso estar aqui e agora inteira para vocês, para que eu não me perca, para que eu não me distraia e assim por diante. Quando nós começamos a prestar mais atenção naquele sinal que o nosso corpo está dando, ou então começamos a, puxa, será que eu vou me lembrar do próximo tópico da minha apresentação? A gente se desconecta do presente e a chance de acontecer o branco, por exemplo, é muito maior. O que mais, pessoal? Disso que nós falamos, alguém mais identificou algo que precise ser ajustado, que precise ser melhorado, que quer dividir aqui conosco? Eu fiquei com uma dúvida, posso perguntar? Claro. Você está me ouvindo? Então. Quando vocês mostraram aquela foto agora que tinha o Bolsonaro, os militares ali em pé, aquela postura é uma postura muito mandada para se treinar para postura de masculinas, quando a pessoa está em pé. Onde é que você manda uma pessoa botar a mão quando ela vai ficar em pé muito tempo? Porque você falou muito de gestual, a gente sentado. Em pé, realmente, quando você tem que esperar, se você bota a mão parada assim do lado do corpo, você parece um soldado que vai sair marchando. E você tende a ficar duro. Então, a mão posada uma na outra aqui na frente é uma coisa que eu peço para fazer, porque eu acho que é uma coisa que te dá tranquilidade, te dá suavidade para você largar para qualquer gesto, para você sair. O que você me diria disso? Se tem uma diferença das posturas mais femininas e mais masculinas com relação à postura de pé. O que você me diria para isso? Olha, o que eu aconselho as pessoas normalmente é que mantenham uma postura, aquilo que eu falei já um pouquinho anterior, eu até quero ver se eu acho uma foto aqui, mas não estou encontrando. Mantenham as mãos mais no centro do corpo mesmo, sabe, Fernanda? Mas se eu estou então, em pé, eu não tenho como colocar a mão no centro do corpo. Tem. Você consegue Como? segurar, assim, deixa eu deixar uma foto. Assim, ó, por exemplo, deixa eu abrir aqui um pouquinho a câmera, ver se fica mais claro para vocês. Então, aqui, eu tô aqui, ó, eu posso segurar as minhas mãos aqui, no centro do corpo, sabe? Uma mão sobre essa a outra. postura também. Não, tudo bem. Assim. Já, agora que eu estou te entendendo. Tá, ó, você pode ficar aqui, você pode ficar mais embaixo, mas você não precisa ficar rígido para baixo. Você pode ter uma quebra nos braços. Exatamente. Então, assim, por exemplo, variações dessa postura. Uma mão sobre a outra, eu posso segurar uma mão aqui e a outra o braço do lado do corpo, né? Então, dependendo do grau de informalidade, até você pode colocar uma mão no bolso e a outra solta do lado do corpo. Sim, agora eu entendi. É porque eu não estava entendendo como você estava fazendo. Tá, ótimo. Mas porque eu não acho ruim aquela postura de mão assim, quando ela não está muito rígida lá para baixo, principalmente para homem, porque dá conforto, né? Você bota um pé de raiz firme no chão e a mão te dá conforto. Porque, principalmente, que as pessoas têm muito medo das mãos. É muito comum as pessoas terem muito medo. Então, se elas de alguma maneira estão esperando alguma coisa, elas posam as mãos ou seguram as mãos, aquilo dá conforto para depois as mãos virem ajudar. Uma das coisas que eu mais ouço nas mentorias é o que eu faço com a minha mão. Né? O que eu faço com a minha mão? Então, assim, existem alguns recursos, como esse. Coloca as mãos no centro do corpo, sobrepostas, segurando a ponta dos dedos, assim, levemente, ou em alguma situação que seja pertinente, segurando uma caneta na mão, né? Então, essas variações eu acho que elas são muito eficientes por transmitirem essa postura mais de prontidão, de ação. É diferente de uma postura em que eu estou estagnado. Dura, senão você parece um soldado que vai marchar. Se essa mão estiver solta do lado do corpo, eu não acho ruim, não. E como é que você faria assim, um conselho tipo,
posições mais femininas e mais masculinas, porque a gente falou de coisas mais masculinas. Como é que seriam as femininas? Eu acho que as femininas, elas são iguais, ou muito adaptadas, né? Então, por exemplo, assim... Tem uma adaptação, tem uma mudança. Adaptadas, com pequenas adaptações, como, por exemplo, assim... se uma mulher está de saia, ela não vai ficar com a perna aberta como um homem fica, mas ela consegue ficar com os pés afastados, inclusive para dar mais estabilidade para a base dela, né? Um pé um pouco mais atrás, outro um pouco mais na frente. É uma posição que é confortável e, ao mesmo tempo, você está ocupando um espaço ali naquele ambiente, né? Então, mesmo, por exemplo, assim, vai fazer uma pose que é muito tradicional de executivo fazer quando vai o empresário, né? Braço cruzado, tirando fotos, né? Então, tentar não esconder a mão aqui, ó, né? Deixa a mão mais solta por cima, por essa questão das mãos que eu falei, de transmitir uma imagem de mais credibilidade quando a nossa mão está por cima. Em relação a essas posturas de centro do corpo, eu gosto muito para mulheres, eu acho que funciona muito bem. Também uma mão sobre a outra. Essa posição do segurando os dedos em pé é uma posição mais feminina, né? Os homens normalmente entrelaçam os dedos, então as mulheres segurando a ponta dos dedos fica uma posição mais feminina. Então, assim, eu busco essas pequenas adaptações dentro dessas posturas, encorajando as mulheres a ocuparem mais espaço, inclusive em relação à gestual, em relação à postura de tronco, de cabeça, né, para transmitir essa imagem de liderança também. Não sei se você costuma dar alguma outra orientação para os seus clientes que você queira compartilhar, Fernanda, fica à vontade. Não, eu tava, é porque eu não acho ruim aquela posição de segurar a mão na frente, principalmente numa postura mais masculina. Quando ela é muito rígida, você fica, porque aquelas pessoas ali são rígidas. O Bolsonaro ele tem completamente apolítica nesse momento, mas ele tem uma posição rígida, ele tem uma fala rígida. Tudo dele é muito aos arrancos. Então, a postura de corpo dele é uma postura de que vai arrancar. Então, por isso que eu perguntei, porque eu não acho ruim aquela posição quando ela é posada. Quando o braço está levemente e ela é posada. E tem sempre essas discussões, porque mão é uma questão forte. Onde eu boto a minha mão? E outra coisa que é muito comum também, até as pessoas estão perguntando aqui no chat, é o que eu faço com as minhas pernas quando estou sentada. Mulheres, né? Aí, mulheres, eu vejo assim, o que eu gosto, e eu utilizava bastante no jornal, e eu acho que é uma posição que também fica bonita quando a gente está sentado, né? Às vezes, dependendo da roupa, é difícil cruzar a perna inteira em cima, na altura do joelho. Então, cruzar só embaixo, trazer para mais perto aqui do apoio da cadeira, né? Cruza a perna só embaixo. Uma posição bem feminina. Mesmo mantém as pernas unidas, sem cruzar, paralelas uma ao lado da outra. Você pode sentar um pouquinho de ladinho, assim, trazer essa perna mais para o lado. São posições que vocês podem ficar também sentadas com as pernas fechadas. Dependendo do estilo pessoal de cada um, se você, claro, está com uma roupa que permite, tem algumas mulheres que sentam com a perna cruzada como normalmente homens cruzam as pernas, né? Que uma cruzada de pernas mais aberta. Aí vai da sua personalidade, da imagem que você quer transmitir, se é uma imagem também de um despojamento maior, que vai não é tão feminina assim, você também pode se apropriar desse tipo de posição. Eu gosto bastante, ou então da perna cruzada em cima, né? Um joelho sobre o outro, ou essa cruzada embaixo, ou mesmo os pés paralelos, próximo aqui da base da cadeira ou do sofá onde você estiver sentado, né? Eu já vi que não Posso devemos fazer uma pergunta? Claro, aqui até a Júlia está dizendo assim, já vimos que não devemos cruzar os pés, por isso perguntei. Júlia, eu acho que essa orientação de não cruzar os pés, ela vem um pouco da mesma orientação de não cruzar os braços, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é como eu falei, a linguagem corporal, gente, ela não é uma linha assim, de isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. São faixas. E todo o nosso corpo comunica. Se eu tô com o meu pé cruzado aqui embaixo, mas aqui em cima eu tô com uma postura aberta, ampla, tô projetando a minha voz, tô tendo uma comunicação que demonstra através do tom de voz, das palavras que eu escolho, conexão, liderança, não é o pé cruzado embaixo que vai depor contra, né? Diga, Fernanda. As posturas em pé que são as que mais me preocupam. Hoje, por exemplo, os jornalistas todos, né, os jornais são apresentados com os jornalistas andando. Quando eles ficam em pé, muitas vezes com uma coisa parada, dura, né? As pernas, porque as pernas são mais longe da cabeça, então do cérebro. Tem até esse estudo todo, fica mais difícil de você controlar. A mão você controla mais porque ela está mais perto, ela é mais visível para você, ela é mais
próxima na hora de uma situação de controle. Então, quais são as posições de pernas que as pessoas podem para ficar em pé, sem ficar muito duro? O que eu gosto principalmente de reforçar em relação à posição de pés é que seja uma posição que seja confortável para que você não fique fazendo um movimento de pêndulo. Porque quando nós aproximamos muito os nossos pés, a tendência é que a gente faça esse movimento de pêndulo. E as pernas são a base da nossa comunicação. Então, ter os pés firmes no chão vai te ajudar a ter mais estabilidade corporal, seja para ficar parado gesticulando ou mesmo para caminhar, né? Então, eu procuro sempre buscar uma posição que seja confortável. E aí pode ser os pés paralelos para homens, ou mesmo para uma mulher que esteja com uma postura mais descontraída, ou que tenha isso na personalidade dela, ou um pé levemente na frente do outro, os pés um pouquinho abertos, né? Também isso ajuda. Então, são algumas variações, mas eu acho que o principal para os pés é a gente manter essa base. E um cuidado que precisa ter. E um cuidado que precisa ter. Às vezes, como gesto, como escape de ansiedade, as pessoas elas levantam a ponta do pé e elas ficam fazendo também pulinhos para cima, assim, ó. Tá em pé, não tá sentado como eu estou, né? Mas fica levantando o calcanhar do chão. Levanta o calcanhar do chão e volta. Levanta o calcanhar do chão e volta. Então, é um cuidado também que a gente tem que ter, porque da mesma forma que o movimento de pêndulo, isso também transmite uma instabilidade na comunicação, né? Cris dizendo que faz isso. É muito comum, Cris, muito frequente. Da mesma forma, as pernas soltas. As pessoas que ficam jogando as pernas durante uma palestra, durante uma apresentação, podem estar paradas num lugar, mas ficam balançando uma perna, joga uma perna para cá, joga outra perna para lá, isso passa instabilidade. Caminhar com a perna muito solta também passa essa instabilidade. Então, eu acho que é um limiar muito tênue entre manter uma firmeza e não uma rigidez, que é diferente, né? E também, eu posso estar com a minha base firme no chão, mas eu posso ter a fluência do movimento na parte superior do meu corpo, né? Posso trocar a base da minha perna, tô com a base na perna direita, de repente tô com a base na perna esquerda, mas não ficar balançando, não é isso? É trocar a base da perna, né? E isso tudo já traz mais fluência também na parte gestual. Te ajudei de alguma forma, Fernanda? Muito, muito. Legal, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida? Gostaria de deixar mais alguma contribuição? Eu gostaria de fazer uma observação só. Eu acho que já isso ficou claro, mas não custa reforçar que a nossa imagem, a nossa marca pessoal é a somatória disso tudo, né? Não é só um elemento, só os nossos gestos, só a nossa roupa, só a cor, enfim, né? Então, a leitura, quando a gente lê alguém, é a somatória disso tudo, né? Por isso tem gente que fala, mas pode tal coisa, isso tá certo? Depende, né? Depende. A gente tem que ver o contexto, todo o que está combinado com isso. Um elemento só não faz, não, um passarinho não faz verão. É isso. A gente precisa fazer essa leitura geral. E a partir do momento que a gente traz tudo isso para a consciência, todos esses elementos que a gente está falando de comunicação verbal e não verbal, quando a gente toma consciência, tudo isso a gente está ensinando, está passando para quê exatamente? Quando a gente traz esses elementos todos para a consciência, a gente não fica só à mercê da percepção do outro, a gente consegue controlar a nossa mensagem. E esse curso todo basicamente é para isso, né? Para a gente trazer e ensinar a trazer para a consciência tudo isso. E uma coisa bem importante que eu me lembrei a partir agora do que você perguntou, Fernanda Muniz, sobre a base das pernas, é que também um erro muito frequente que as pessoas cometem quando estão sentadas é fazer isso aqui, ó. Então, eu estou fazendo uma apresentação, estou gravando um vídeo para a internet, mas a minha cadeira tem rodinha embaixo, e aí eu fico fazendo isso aqui, ó. Ou estou negociando com um cliente, fico fazendo isso aqui, ó. Né? E vai para trás e vai para frente, vai para trás e vai para frente. Então, é um cuidado também que nós precisamos ter em relação à nossa postura no dia a dia. E, pessoal, então, para nós encerrarmos essa aula de hoje, eu preparei um teste para vocês, para que vocês possam avaliar os diferentes componentes da sua marca pessoal. Eu vou compartilhar no grupo e essa fica a tarefa para que vocês possam trazer para amanhã, para que vocês preencham
observem lá o que vocês precisam melhorar, o que vocês precisam manter, o que vocês precisam desenvolver do zero e comecem a pensar em estratégias para isso. E além disso, nesse mesmo arquivo vai ter um material que é um treino, um exercício para que vocês possam melhorar a comunicação de vocês no dia a dia, tanto a comunicação não verbal quanto a comunicação verbal também. É um teste muito legal, um exercício muito legal, que é basicamente o seguinte: escolha um livro que você gosta, leia um capítulo desse livro. A partir disso, faça um resumo do capítulo que você leu. Depois que você fez o resumo, grava um vídeo falando sobre o que você entendeu. Grava um vídeo com esse resumo. Assiste esse vídeo, observa o seu tom de voz, observa a sua postura, observa a sua expressão facial. Volta e faz tudo de novo. É um exercício que nós podemos executar no nosso dia a dia, quando a gente conseguir, e que pode nos ajudar tanto na organização do pensamento, na nossa capacidade de fazer síntese, de se fazer entender, quanto na nossa parte vocal e gestual também, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês hoje e a gente se vê amanhã às 8 horas da noite.